Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Eu sou Guga Mendonça. E eu sou Melissa Araújo. Junto vamos até 12h45 com muitas informações. Começa agora o Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. Muita informação, tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista e mais. Levamos diariamente até você entrevistas com parlamentares e especialistas de vários setores, os debates do plenário e os assuntos das comissões. Todas as informações importantes para que você comece o seu dia sabendo o que está acontecendo no Parlamento Paulista, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa. Bom dia, Guga. Tudo bem? Tudo jóia. Vamos aqui com mais um jornal nessa quinta-feira chuvosa na capital paulista. Vamos dar uma conferida aí na programação da Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quinta-feira. Às 2h30 está prevista a 96ª sessão ordinária, expediente que acontece no plenário Juscelino Kubitschek. E às 4h30 da tarde, a sequência da 96ª sessão ordinária, ordem do dia também no plenário Juscelino Kubitschek. Tá aí a agenda da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, dia 19 de novembro do ano de 2020. Com muita informação, vamos a mais um giro de repórteres via Skype. Quem chega aqui para conversar com a gente nesse jornal, nessa abertura do Jornal da Rede Alesp, é o repórter Jeremias Gomes. Bom dia, Jeremias. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Melissa Araújo. Bom dia, Guga. Um bom jornal para vocês. Hoje eu vou começar falando um pouquinho da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, que iniciou o debate das contas do governador. Acho que a Melissa deve ter acompanhado, não, Melissa? Olha, eu não acompanhei porque eu estava gravando ideias e debates na tarde de ontem. E aí não consegui acompanhar as duas coisas. Mas esse é um debate bem importante para a gente, porque sem a aprovação das contas do governador, a gente fica sem conseguir debater as outras questões de orçamento, né? Agora, Jeremias, então conte para nós tudo o que aconteceu nesta comissão e aproveita e conta para a Melissa também, que estava gravando e não pôde acompanhar. Pois é, nesse trabalho home office e também local que a gente tem feito, a gente vai se revezando aí, cada um acompanhando um trabalho. Pois é, as contas do governador, todos os anos, elas são analisadas pela Assembleia Legislativa, que tem esse papel fiscalizador. As contas do governador, assim que primeiro a Assembleia analisa o orçamento e depois que o orçamento é aprovado, né, durante determinado ano, posteriormente a realização desse orçamento é analisada pela Assembleia Legislativa, ou seja, se os recursos previstos no orçamento para educação, saúde, enfim, para todas as áreas foram cumpridos conforme o determinado. Isso é a análise das contas do governador, no caso, nessa gestão do governador João Dória. Portanto, nesta quarta-feira, 18/11, teve início no auditório Paulo Kobayashi, né, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, presidida pelo deputado Wellington Moura, do Republicanos, né? O deputado Estevão Galvão, do Democratas, é o relator do Balanço Geral das Finanças do Estado. E ele explicou que já deu um parecer que foi elaborado com base na análise técnica do Tribunal de Contas do Estado. Para quem não entende, o que acontece? Até abril, salvo engano, até 30 de abril, as contas do ano anterior devem chegar na casa. O presidente da Assembleia Legislativa faz a publicação, comunica ao Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa. Então, o Tribunal de Contas faz uma análise, foi aprovada as contas, geralmente eles fazem algumas recomendações sobre determinados temas, né? Então, estas contas vão para a Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento. Tem um prazo aí de 30 dias para ser analisado, né? Então, já tem o relator, que é o deputado Estevão Galvão,
Ele disse que o Tribunal de Contas destacou que o parecer do Tribunal de Contas foi pela aprovação, né? Então, agora a análise é na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, e também tem uma breve análise pela Comissão de Fiscalização e Controle, né? Bom, o deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores, apresentou já um voto em separado, né? E pediu itens, vistas dos itens em discussão. Com isso, tem mais tempo para analisar, e o deputado, as contas, e o deputado disse o seguinte, que é uma tradição o Partido dos Trabalhadores apresentar um voto separado nas contas do governador, porque entendemos que há falta de transparência nos dados, se referindo aos valores relacionados à renúncia fiscal concedidos pelo Executivo Estadual. Isso é um tema recorrente. O Partido dos Trabalhadores sempre apresenta essas questões, principalmente em relação à renúncia fiscal de impostos, de tributos que o governo por meio de convênios, coloca para determinados setores, determinadas empresas, né? O delegado Olindo Progressistas foi escolhido pelo presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, já aí um outro tema, né? Mas nesta reunião ele foi escolhido, então, para ser o relator da lei orçamentária, que é o projeto de lei 627 de 2020, que estima as receitas e estabelece as despesas do Estado para o próximo ano. Portanto, tramitando na Comissão de Finanças, tanto as contas do governador, que tem 30 dias de prazo, começou, portanto, dia 18, e aí vai ser elaborado um projeto de decreto legislativo, aí, depois que é aprovado no plenário Juscelino Kubitschek. E também tramitando a lei orçamentária, que entrou dia 9 de dezembro, também tem 30 dias aí para ser apreciada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A gente tem acompanhado aí todos esses detalhes. Os próximos passos aí da comissão provavelmente vai ser a leitura do voto. Primeiro, a leitura do voto, a oposição sempre faz essa leitura, é uma leitura longa, que a Melissa e o Guga já acompanharam, às vezes demora aí 3, 4, 5 horas, porque se lê todo o voto do relator, falando de passo a passo destas contas, e depois, ainda se não é um acordo, lê ainda o voto em separado em geral, do Partido dos Trabalhadores. Então, a gente tem acompanhado estas reuniões e vamos trazendo as principais informações para vocês, Melissa e Guga. É interessante essa informação que você trouxe para a gente, né, Jeremias, porque as relatorias determinam aí, digamos assim, um resumo dos projetos, desses projetos que são importantes. E aí os deputados vão como você explicou, com o relator ou com um voto em separado, né? A gente lembra, por exemplo, que a peça orçamentária tem mais de 1.400 páginas. Então, o relatório geralmente é bem completo, bem complexo, e por isso tem bastante informação e é árdua aí a leitura, de muitas sessões a leitura, né? Pois é, é o papel da Assembleia Legislativa de São Paulo. Inclusive, como eu havia citado no início, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, e desde que essas contas são analisadas pelo Tribunal de Contas, a Assembleia também e os deputados têm a prerrogativa de determinar em qualquer órgão público do Estado de São Paulo vistorias, análise das contas, das finanças, da administração. Isso seja do Executivo, do próprio Legislativo, e também da Justiça e do Ministério Público. Então, é a Assembleia que tem esse papel de analisar todas as finanças do Estado de São Paulo. Portanto, é um Estado grande, você imagina que realmente é um trabalho bem amplo e bem complexo, e que é feito aqui na Assembleia Legislativa todos os anos. Então, aí a expectativa é que para meados da próxima quinzena de dezembro, a finalização desses trabalhos todos, tanto da análise das contas do governador, quanto do orçamento, que tem aí mais de 10 mil emendas, né? O orçamento do Estado de São Paulo, que eu até havia trazido na outra intervenção, deixa eu ver se eu acho aqui, 246 bilhões de reais,
que tem um déficit neste ano previsto para 2021, então também já está tramitando, que traz todo o orçamento para as mais variadas pastas, né, Melissa? Então, é uma análise também complexa. Esses dois projetos eles têm que ser analisados, senão não termina aí a chamada sessão legislativa, né? Os trabalhos deste ano só se encerram regimentalmente, de acordo com a Constituição, depois da análise destes dois projetos. Bom, acho que as novidades por essa semana são essas. Nós tivemos também, só para comentar rapidamente, eu acho que vocês também devem comentar na programação, a CPI das quarteirizações, né, que recebeu o representante regional da CONAP, né? Nós tivemos a CPI das quarteirizações, eu não sei se a Melissa e o Guga já acompanharam, mas assim, depois da reforma trabalhista, abriu-se um leque aí para terceirizações e até as quarteirizações, ou seja, empresas que o poder público contrata, ela terceiriza, por exemplo, antigamente, antes da reforma, você poderia terceirizar apenas serviços que não fossem pertinentes à própria empresa. Então, por exemplo, se você faz, sei lá, se você é o poder público e você, ou mesmo uma empresa particular, ela fabrica papel, então ela não tem que fazer cafezinho nem serviço de limpeza ou de segurança. Então, esses serviços eles eram terceirizados. Depois da reforma, pode-se terceirizar qualquer tipo de trabalho, né? E a análise que se faz é no setor público, porque dos focos da análise desta CPI são as OS, né? Que prestação de serviço, principalmente na área da saúde. Então, uma boa parte da prestação de saúde, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil, é por meio dessas organizações sociais, né? Então, ela foi um dos focos da última reunião. Acho que vocês vão trazer aí também, explicando aí, né? Eles receberam, deixa eu só atualizar aqui, em ambiente virtual, Marcelo Freire Sampaio Costa, que é representante regional da Coordenadoria Nacional de Combate a Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, a CONAP. E aí ele falou bastante sobre o trabalho realizado nessa comissão. Eu vou encerrando por aqui e eu deixo com vocês aí os detalhes para esta comissão. Obrigado pela intervenção aí concedida. Obrigada, Jeremias. Bom dia para você. Obrigada pelas informações. Vamos de mais notícias no Jornal da Rede Alesp. De hoje, 6 municípios paulistas estão entre os 10 mais competitivos do Brasil, de acordo com a primeira edição do ranking de competitividade dos municípios, que está sendo divulgado nesta quinta-feira pelo Centro de Lideranças Públicas, o CLP, em parceria com a startup Gove e com o Sebrae. As cidades mais competitivas são Barueri, a primeira colocação, São Caetano do Sul, segunda colocação, São Paulo, a terceira, Santos, a sétima, Campinas, a oitava e Indaiatuba, a nona. O levantamento reuniu as 405 cidades do país com mais de 80 mil habitantes e analisou 55 indicadores, como taxas de investimento, de matrículas escolares e de mortalidade, cobertura de abastecimento de água, formalidade no mercado de trabalho e acesso à telefonia. Os indicadores são organizados em 3 dimensões: instituições, sociedade e economia, e 12 pilares, como qualidade e acesso à saúde e educação, segurança, saneamento e meio ambiente, e inserção econômica, sustentabilidade fiscal e funcionamento da máquina pública. E vamos de entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com o Thiago Brolesi. Ele é consultor de recursos humanos. Ele nos fala aí sobre oportunidades de trabalho em tempos tão difíceis como esse, né, Melissa? Exatamente. Bom dia, Thiago. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Olá, bom dia. Bom dia, Mel. Bom dia, Guga. E bom dia a todos. Thiago, existem vagas de trabalho disponíveis neste momento? Onde estão essas vagas? Quais os segmentos aí que abriram mais vagas nesse momento? Eu gostaria de saber aí qual é esse cenário agora. Legal. Guga, sim, teremos. Talvez com um volume menor
comparado aos últimos anos, mas sim. E muitas dessas oportunidades podemos encontrar, por exemplo, no varejo, empresas do e-commerce, talvez na área de logística também, dependendo do segmento da indústria, e aí podemos pensar, por exemplo, na indústria alimentícia e farmacêutica. E também eu percebo que tem um grande volume de oportunidades na área de tecnologia, né? O importante na busca de oportunidades talvez entendemos primeiro qual que é o meu segmento e quais perfis profissionais estão sendo requisitados. Eu penso que essa análise seja importante até para quem sabe nos adaptarmos a essa nova realidade. Talvez buscarmos alguns conhecimentos específicos, cursos rápidos, talvez para tentarmos nos adaptar a essa nova realidade. Uhum. Tiago, durante a pandemia foi possível contratar? As contratações se mantiveram num nível aceitável, normal, aí pro normal não digo, né? Mas pelo menos um nível aceitável aí nesses períodos em que a gente teve isolamento, teve uma mudança aí nas relações de trabalho? Sim, Mel, foi possível contratar. É claro, com um volume menor, mas foi. Empresas de tecnologia, de serviços, como, por exemplo, aplicativos de entrega de alimentos, se destacaram e muito. Profissionais e áreas na área de tecnologia, afinal de contas, as empresas tiveram que se adaptar rápido com esse novo modelo digital. Tivemos uma procura enorme também para profissionais da área de saúde, que foram segmentos aí que se destacaram muito no processo de pandemia. Uhum. Tiago, qual foi a maior oferta de vagas? Qual que tem sido a maior oferta de vagas nesse momento? E quais os perfis vocês, recrutadores, estão buscando, né? Qual que é o perfil profissional mais interessante? É, de repente, aquele que tem mais conhecimento ou aquele que tem mais vontade? Mel, eu percebo que as empresas estão observando aqueles chamados soft skills, que são habilidades comportamentais e competências. Então, profissionais que demonstram características flexíveis, de fácil adaptação, profissionais que têm uma agilidade e facilidade em entender a tecnologia, têm uma chance maior de se destacarem nos processos. Falando em oferta de vagas, nesse momento, eu percebo que é um misto, principalmente no momento que nós estamos, no final do ano, eu percebo que tem um volume muito grande de vagas operacionais e alguns cargos também com perfil mais de planejamento estratégico. Então, perfis de analista sênior, pleno, estão se destacando nesse momento também. Agora, é interessante também, como a gente falou, é um momento que muitas pessoas estão buscando oportunidade de trabalho. É possível que essas vagas aí, que de repente são temporárias, elas se tornem efetivas? E uma outra questão, né? Essa época de final de ano, geralmente o comércio, ele contratava muitos profissionais aí para a época de Natal, né? Com o aumento das vendas. Você acha que isso vai acontecer esse ano também? Guga, eu penso que sim, tá? A média de efetivação pós final de ano pode chegar em torno de 20%. Talvez o mercado ainda precisará entender e se adaptar como que eles vão poder acolher esses profissionais, porque nós não temos ali perspectivas ou o que pode acontecer a partir de janeiro, está muito incerto ainda, mas eu acredito que sim, a média em torno de 20% pode ser efetivados. O que eu percebo é que o mercado ele antecipou um pouco o início do que seria o início de Natal. Então, lá para outubro, nós já começamos a observar, por exemplo, os mercados vendendo produtos de Natal. Então, eu percebo sim que houve uma antecipação e as contratações, mesmo temporárias, começaram ali perto da segunda quinzena de outubro e vai se estender e está, na verdade, entre novembro até início de dezembro. E vamos torcer que, de fato, aumente essa projeção, não é?
Olha, você falou dos produtos que foram colocados no mercado em outubro. Eu achei que era para acabar o ano logo, porque o ano foi bem pesado. Mas eu queria saber, a gente sabe que alguns cargos tiveram uma redução salarial, aí isso é uma questão significativa, né? Cargos, principalmente esses, os líderes, né? Os topos, né? Que estão no topo da cadeia aí, da estrutura da empresa, eles tiveram uma redução significativa de salário. Alguns foram dispensados. Como é que foi esse processo? O que estava abaixo foi promovido, ganhou mais responsabilidade, manteve o mesmo salário? Como é que foi esse movimento aí no mercado? Aconteceu isso e está acontecendo, Mel. A redução de média salarial hoje chega em torno de 30%. Então, isso é fato. Muitas empresas tiveram que se adaptar. Então, por exemplo, cargos entre executivos, mas principalmente supervisores, coordenadores, muitos deles foram dispensados para que o gerente consiga sustentar toda a gestão. Ou então, foi o inverso. Analistas, sêniores ou um coordenador estão mantendo as atividades estratégicas e houve desligamento de muitos gestores também, gerentes, diretores. Então, dependendo do perfil e do segmento das empresas, tiveram essas trocas de cadeiras pela necessidade. Então, sim, vem acontecendo isso sim. Tiago, como que vocês estão fazendo esses processos seletivos? Tem sido online? Tem conseguido fazer essas conversas presenciais ou nesse momento ainda não? Mel, eu percebo que muitos processos seletivos, né, eu vou colocar uma estimativa, mas é minha, tá? Em torno ainda de 90% estão sendo feitas de forma remota, de forma digital. Primeiro porque muitos aplicativos, muitos sites já oferecem essa possibilidade, então isso a gente já consegue direcionar e captar melhor o profissional. E a própria a facilidade de você realizar uma entrevista, por exemplo, pelos aplicativos que hoje tem disponíveis. E eu percebo que ainda é um volume menor presencial, mas dependendo também muito da necessidade da empresa, ou até mesmo questões culturais. Mas a maioria dos processos seletivos que eu percebo ainda estão sim sendo de forma digital. O que vocês consideram nesses processos seletivos? Por exemplo, se a pessoa está vestida adequadamente, se o cenário está adequado, se a internet está boa, isso pode contar de alguma forma? Poxa, Mel, pode. Só que mais que isso, eu acho que o profissional de recursos humanos, nesse momento, ele teve que se adaptar e entender que os processos seletivos estão sendo feitos em casa, Uhum. por exemplo. Então, pode acontecer alguma coisa. Então, acho que nesse momento, o profissional de RH, ele flexibilizou algumas características e atitudes, Uhum. porque é o nosso momento. Só que, é claro, o profissional que está realizando a entrevista, ele também tem que se preparar. Então, assim, poxa, é pensar na internet, é pensar no computador que ele está sendo, que ele vai realizar a entrevista, talvez ter um plano B ali, deixar pertinho o celular, caso o computador não funcione por algum motivo, é pensar num plano B. Pensar talvez num lugar calmo, com uma iluminação boa, para a pessoa também poder ver o profissional de uma forma mais adequada. Então, sim, eu acho que foi um misto. O profissional de RH, ele flexibilizou algumas características e atitudes, e o profissional também, que está sendo entrevistado, ele tem que pensar na questão digital e no momento e no local que ele estará. Uhum. Agora, Tiago, é importante, né, a gente abordar um assunto também. Você acha que esses profissionais de RH, eles estão realmente preparados para esse processo online? A gente vê que às vezes, né, são entrevistas muito superficiais, é muito diferente de quando você está frente a frente, olho no olho, você observa os gestos das pessoas e tudo mais. Você acha que realmente esses profissionais, eles estão preparados para isso? Poxa, Guga, eu vou ser otimista. Eu quero torcer que sim, que esses profissionais estejam preparados. É claro, se antes o nosso processo seletivo ele tinha uma demanda maior presencial, então nós já tínhamos uma rotina para
para entender o profissional de forma presencial, nós tivemos que se adaptar também. Então, eu quero torcer que sim, que eles se prepararam e estão se preparando. Agora, é claro, você entender um profissional, eu digo entender, entender o histórico dele, analisar a questão comportamental, ela teve que se adaptar. Então, tiveram algumas características do processo seletivo que não faz sentido eu analisar de forma digital, por um vídeo, por exemplo. Uhum. Então, é uma adaptação também nossa, profissionais de RH, que devemos sim flexibilizar algumas coisas e analisar outras. Todo mundo está se reinventando, né? Essa que é a Com verdade. certeza. É, Com certeza. Agora é importante, Thiago, até, por exemplo, né, vamos supor uma pessoa aí que busca, né, uma vaga em tal empresa aí e de repente é um projeto de vida desse profissional, quero trabalhar em tal empresa. E aí a hora que ele consegue uma entrevista, ele cai de repente num profissional de RH que não está adaptado a esse novo contexto e de repente perde essa oportunidade. Como isso pode ser evitado, essa frustração do profissional? Poxa, Guga, eu mais uma vez, eu quero ser otimista, eu quero pensar que esse profissional sim esteja preparado. Mas vamos pensar, claro, em possibilidades. Uma vez que o profissional ele tem ali uma vontade, uma necessidade de trabalhar naquela empresa e conquistou uma primeira fase do processo seletivo, eu penso assim, vamos fazer a nossa parte, como profissional que esteja buscando uma oportunidade. Então, se prepara, analisa o currículo, valida a comunicação para tentar transferir o máximo possível de assertividade para o profissional de RH. Porque o processo seletivo em si, Guga, ainda continua sendo aquelas perguntas triviais. Então, se eu já me preparei antes no que ele quer que eu fale a ele, isso já me dá uma segurança muito maior no que eu vou falar. Agora, é claro, Guga, vamos pensar que nesse momento existe também um volume grande de profissionais e profissionais qualificados. Então, às vezes o processo seletivo ele vai ser analisado por N profissionais e pode ser que naquele momento aquele profissional não seja escolhido. Então tem N possibilidades aí. Às vezes o profissional é excelente, mas eu tenho características pré-determinadas para aquela vaga e aí pode não ocorrer uma contratação naquele momento. Tiago, a gente sabe que, por exemplo, a segunda-feira é o dia que é marcado como tradicional para sair para procurar emprego, distribuir currículo. A gente não tem mais essa possibilidade, não tem essa possibilidade nesse momento, né? Porque o contato está o mais restrito possível. Porém, a gente sabe que nem todo mundo tem intimidade com a internet, né? Algumas pessoas, até para cargos mais simples, têm uma certa dificuldade de ter acesso aí ao envio da candidatura para as vagas de maneira online. Como é que vocês estão fazendo essa equalização aí entre as pessoas que têm uma facilidade maior de ir de porta em porta nas agências e efetivamente quem não tem intimidade também com a internet, com os meios online? Certo. De fato, hoje o processo online é o que maior nos dá volume e possibilidades. Mas vamos pensar também em outras questões. Então, por exemplo, a gente precisa pensar quem que é a nossa rede de conexões, e aí é o famoso networking, pois muitas oportunidades aparecem por indicação, então não necessariamente você vai precisar de um aplicativo ou de um site. Então precisa, sim, pensar e mapear quem são as pessoas próximas que podem nos ajudar. A gente pode pensar também, buscar oportunidades no nosso bairro. Né? Por que não? Muitas pessoas pensam somente em ir, por exemplo, nas regiões centrais ou buscar nos aplicativos. Mas dependendo da região onde eu moro, tem ali supermercados, agências, enfim, N possibilidades para que eu possa ir de forma presencial. Então a gente precisa analisar, claro, nosso momento atual, nossa realidade e pensar essas possibilidades. Tentarmos não centralizar em um único aplicativo ou plataforma. Porque sim, tem um volume maior por esse lado,
mas também tem um volume maior quando a gente começa a avaliar o nosso dia a dia. Às vezes, por exemplo, poxa, se nós formos num shopping, onde muitos profissionais ali, muitos gestores estão ali no dia a dia, por que não conversar diretamente com eles, levar nosso currículo de forma presencial? E aí o profissional vai avaliar, Tiago, por exemplo, você precisa se aplicar na vaga também aqui no site, mas vou ficar com o seu currículo, tudo bem? É já uma possibilidade de empatia, de networking. Então tem N possibilidades, a gente precisa pensar aonde nós estamos inseridos e se faz sentido ir de forma presencial. Uhum. Você falou, Thiago, sobre a questão do network. Vamos explicar para as pessoas o que é o network, como que ela pode fazer. É contar para todo mundo efetivamente que está precisando de uma oportunidade de trabalho? Ótimo. O famoso networking são os nossos relacionamentos. E aí eu divido em duas partes, assim, em dois perfis, vamos dizer assim. Enquanto o nosso networking informal, que pode ser os nossos amigos, os nossos familiares, pessoas próximas, de fato, que podem nos ajudar. Eu digo até, muitas vezes, que o nosso networking informal, a gente faz com que eles trabalhem para nós, porque são mais pares de olhos no mercado para nós nesse momento. Então, você precisa mapear e entender para quem que você vai dizer que você gostaria de uma oportunidade ou que você está buscando vagas naquele momento. E contrapartida, Mel, tem aquele público formal. Quem é esse público? A gente precisa pensar, por exemplo, os nossos ex-gestores, os nossos professores dos professores da universidade ou dos cursos que nós desenvolvemos. Tem um público ali que exige um cuidado maior da comunicação, mas se você souber quem são essas pessoas, seja uma, duas ou 10 pessoas, a gente consegue compartilhar a nossa necessidade para essas pessoas. E aí a gente começa a aumentar e captar pessoas que podem nos ajudar naquele momento. Agora, Thiago, até uma última pergunta. Alguns profissionais, né, depois dos 40 anos, quando perdem o emprego, têm muita dificuldade de recolocação. Conversando com alguns especialistas, me falaram que no tempo de pandemia, alguns jovens acabaram se perdendo nessas adaptações e os profissionais mais experientes conseguiram, né, sair melhor dessa situação. Como você vê esse cenário hoje? Ótima colocação, realmente. Ótima pergunta. Guga, nesse processo de pandemia, nós avaliamos assim a agilidade do profissional em entrar em ação. Então, fez sentido sim o mercado observar esse profissional que já tem a qualificação, porque ele entrou para jogar no segundo tempo, aos 40 minutos nas empresas. Em contrapartida, os jovens que de fato foram impactados diretamente nesse momento, porque se um volume de vagas para esse jovem eram quais? Estágio, processo jovem aprendiz, e esse volume de vagas de fato diminuiu muito. E aí, nesse momento, eu vou dizer assim, início de ano, as empresas e, enfim, o governo, que seja, precisa observar muito bem esse profissional, para que ele não fique excluído. Principalmente nesse momento, né, Guga e Mel? Pensando que esse jovem já não teve oportunidade do jovem aprendiz ou dos sistemas que cada governo ou cada estado oferece. E a questão acadêmica. Então, o jovem também foi impactado na área acadêmica. E ele teve que também, e muitas vezes ele ficou perdido. Não tinha acesso à internet, logo não sabe como buscar uma vaga, não teve acesso à educação dele, logo ele está se desqualificando para o mercado. Então, é um momento aí que eu digo nós, empresas e governo, precisam observar muito bem esse jovem para começar a trazer ele de volta para o mercado. É isso. Muito obrigada, Thiago, pela sua participação. Acho que a gente deu uma luz ali para quem está do outro lado e está sem saber para onde correr, né, nesse momento difícil. Muito obrigada pelas suas considerações aqui no Jornal da Rede Alesp. Valeu, Thiago. Obrigado. Eu que agradeço, Mel e Gu, e estou à disposição de vocês. Obrigado.
Falamos aí do mercado de trabalho em tempos de pandemia, né? Um assunto aí que preocupa toda a população, né, Melissa? Com certeza, a gente vai voltar a esse assunto, com certeza, porque trazer esperança aí para quem está do outro lado, para quem está buscando uma oportunidade nos índices de desemprego que aumentaram nos últimos meses, é o nosso dever, né? E representantes do Ministério Público do Trabalho apontaram medida para prevenir fraudes em acordos. A Comissão de Parlamentares da Assembleia Legislativa Paulista ouviu Marcelo Freire Costa, especialista regional da Coordenadoria Nacional de Combate a Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública. Costa comentou sobre a dinâmica desenvolvida pela instituição para enfrentar a precarização das relações no serviço. Outro tema abordado foram os contratos de terceirizações ligados às organizações sociais de saúde. Esse modelo de gestão, esse modelo de relações laborais das OS é que precisa ser fiscalizado e aperfeiçoado e corrigido tanto pela administração pública e corrigido quando essas denúncias também chegam ao Ministério Público do Trabalho. E o deputado José Américo, do PT, observou as mudanças no funcionamento das OSS. O objetivo era que você tivesse entidades sem fins lucrativos, que, por sua vez, prestariam um serviço, contratariam pessoas e prestariam um serviço complementarmente ao poder público. Hoje, nós temos uma dupla situação, ao contrário do que foi aprovado, quer dizer, um duplo revés. O primeiro revés é que as OSs, elas hoje não são mais complementares, elas substituem o poder público na prestação de serviços médicos, né, na área da saúde. Ele completa ainda afirmando que as entidades públicas se tornaram intermediárias de empresas privadas que atuam na área da saúde. A reunião em ambiente virtual foi direcionada pelo parlamentar Edmir Chedi, do Democratas. Além dos citados anteriormente, participaram da reunião os deputados Sérgio Vitor, do Novo, Vinícius Camarinha, do PSB e a deputada Janaína Pascoal, do PSL. E 8 de cada 10 paulistanos se declaram a favor de políticas que estimulem o aumento da candidatura de mulheres e negros. Os números presentes na mais recente pesquisa do Ibope mostram que 82% dos entrevistados apoiam leis, medidas ou ações que vão nessa direção, enquanto 10% são contra e 7% não têm opinião formada. No último domingo, a maior cidade do país elegeu 11 vereadores negros, um a mais do que em 2016. O destaque ficou para o fato de 4 desses parlamentares serem mulheres: Érica Hilton, Luana Alves e Eliane do Quilombo Periférico do PSOL e Sonaira Fernandes do Republicanos. A pesquisa Ibope mostra, por outro lado, que apenas pouco mais da metade da população, 56%, sabe da existência de iniciativas que estimulem um maior envolvimento de mulheres e negros na política brasileira. Existe no país, por exemplo, a obrigação de que pelo menos 30% das candidaturas dos partidos sejam de mulheres. E vamos a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com Carlos Alberto Antônio Júnior. Ele é juiz federal e ele fala sobre a Lei 14.057 de 2020, que versa sobre um acordo direto e a possibilidade de pagamento de precatórios sem observância da ordem cronológica de pagamento. Bom dia, Dr. Carlos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Doutor, para que a gente contextualize o pessoal de casa, o que são precatórios? Bem, para todos os que não acompanham aí, quando alguém cobra alguma dívida em juízo, né, de um particular, geralmente o mecanismo comum da cobrança de uma dívida em dinheiro é a busca de bens para penhora e que esse bem seja levado a leilão.
No entanto, quando a fazenda pública, né, o Estado, a União, os municípios, as entidades públicas são os devedores, esse mecanismo de penhora se torna impossível, porque os bens públicos não podem ser penhorados. Aí então que surge a noção de precatório. O precatório nada mais é do que um mecanismo para pagamento de uma dívida pela fazenda pública. Tá? O precatório é a inscrição dessa dívida no orçamento e ele vai ser pago, né, vai ser quitado pela fazenda segundo a sua ordem cronológica de apresentação. É um mecanismo para se tornar o pagamento por igual entre todos os credores. Agora, doutor, é importante também saber quais as diferenças entre ofício requisitório de pequeno valor e precatórios. Sim. Nós temos o hábito de chamar de precatório, né, como eu disse, qualquer dívida da fazenda pública em relação ao particular. Mas isso, tecnicamente, né, no ambiente jurídico, não é o adequado. Há uma distinção aí, né? O pagamento de qualquer dívida seria o que a gente chama de ofício requisitório. Porém, esse ofício requisitório se divide em duas categorias. Uma categoria é o precatório e a outra categoria é a requisição de pequeno valor, que se chama RPV. A distinção entre eles se dá em relação ao valor. No âmbito federal, precatório são as dívidas acima de 60 salários mínimos. No âmbito estadual, precatório acima de 40 salários mínimos. E no âmbito municipal, o precatório é acima de 30 salários mínimos. Os valores abaixo, eles são pagos mediante RPV, requisição de pequeno valor. A diferença é a seguinte, basicamente, prazo de pagamento. Uma RPV, ela tem como prazo legal o pagamento em até 60 dias depois do expedido. Ao passo que o precatório apresentado em um ano, ele vai ser pago até o final do ano seguinte. Doutor, qual que é o procedimento e disposições gerais dessa lei 14.057 de 2020? Bem, essa lei, ela surge em razão da emenda 94 e de uma disposição que foi colocada ali. O parágrafo 20 do artigo 100, salvo engano, da emenda 94, ele disciplina o seguinte, que quando houver precatórios de alto valor, de grande valor, e para isso ele considera aquele precatório que o valor individual dele supera 15% do valor inserido na lei orçamentária do ano, para fins de pagamento de precatório, esse precatório ele não vai ser pago como os demais normalmente, né, são pagos, ou seja, um precatório que é apresentado no ano, ele vai ser pago no ano seguinte. Nesse caso não vai acontecer isso, esse precatório ele vai ser obrigatoriamente parcelado, né? A emenda fala isso daí, 15% vai ser pago no ano seguinte e o resto em 5 parcelas. Esta disposição da Lei 14.057, ela é uma alternativa a esse parcelamento. Nada mais é do que, é uma possibilidade que a emenda fala de, se a parte não quiser esse parcelamento, ela fazer um acordo com a União, né? No caso, essa lei ela é aplicável para a União, ela faz um acordo com a União para sofrer um deságio no valor do seu precatório e receber em outras condições. Esse deságio máximo é de até 40% do valor, mas vai receber em outras condições, né? Provavelmente o pagamento vai ser feito de uma vez só. Essa lei ainda pode ser regulamentada com outros requisitos, mas basicamente a noção dela é essa. Doutor, desde o início da pandemia, a gente teve alguns decretos aí que alteraram prazos, alteraram algumas condições de dívidas públicas. No caso dos precatórios, houve alguma alteração em função desses decretos relacionados à pandemia? Não, a priori não. Os precatórios federais, né, como eu disse, eles, assim, os precatórios estaduais também seguem a mesma regra. Eles são colocados, né, dentro da lei orçamentária, todos aqueles apresentados até 1º de julho de um ano. Então, tudo aquilo que aconteceu na pandemia aqui, e que foi apresentado como uma dívida transitada em julgado até 1º de julho desse ano, vai ser pago ano que vem. Então, teoricamente, nós já estaríamos fora do decreto. Os RPVs que são pagos em até 60 dias, eles vão sendo pagos, né, pela União. A União não tem um atraso no pagamento de precatório nem de RPV. Algumas pessoas relatam que demora um pouco para recebimento do precatório. Por que isso acontece, doutor? Então, esse sistema de precatório, ele foi criado, como eu disse, né, para possibilitar que todos os credores recebam. E, juridicamente, ele é um mecanismo onde a Fazenda tem o seu prazo ali, que a gente fala que é o prazo constitucional do precatório, que é essa noção. Um precatório apresentado até 1º de julho de um ano vai ser pago entre janeiro e dezembro do ano seguinte.
Ocorre que, se não for pago no prazo, não tem uma sanção contra o ente público disciplinada. A única coisa que aconteceria era a retomada dos juros. Então, se não houver orçamento, alguns estados e municípios, eles não estão pagando, né? E o precatório ele fica, então, em atraso. Há uma retomada dos juros, que voltam a correr, ultrapassado o prazo constitucional, mas não tem um mecanismo para se compelir a pagar. Agora, doutor, como ter conhecimento, né, sobre esses requisitos que deverão ser observados aí para a realização de acordos diretos em relação aos precatórios da União? As pessoas têm que ter a noção que tanto o precatório quanto o RPV, ele é o pagamento de uma dívida judicial transitada em julgado, né? Então, ele vai ser pago a partir do momento que você tem uma ação judicial e que ganhou, tá ok? Nessa linha, então, a primeira noção que você tem que ter é: eu estou discutindo contra a União em alguma ação, e isso daí você provavelmente vai ter um advogado. A maior parte dos juízos, né, exigem a presença do advogado, com exceção de juizados. Se você tem essa noção, você já é um candidato aí a se preocupar com o assunto. E aí é o seguinte: o meu valor é muito grande, porque os precatórios que se inserem nessa lei são aqueles precatórios de grande valor, aqueles que superam 15% do valor inserido na lei orçamentária anual, o que é um valor alto. Então, são precatórios altos. A maior parte das pessoas físicas não vão entrar nessa situação. Isso aqui são precatórios geralmente de empresas ou de dívidas bem maiores. Uhum. Doutor, o senhor comentou sobre o transitado em julgado. Vamos traduzir para o pessoal de casa? É quando esgotam todas as possibilidades de recurso ou não? Ou é ou depois dessa instância tem algo mais a ser feito com relação ao processo? Não, a gente diz que uma sentença transita em julgado, ou uma decisão transita em julgado, ou um acordo transita em julgado, quando ou a parte recorreu dele e o recurso foi julgado e não cabe mais nenhum recurso, ou então ela deixou transcorrer em branco o prazo de recurso, não apresentou nenhum recurso e agora ela não pode mais apresentar. Então, ao pé da letra, fala-se que transitou em julgado quando não cabe mais recurso, ou porque eles já foram todos julgados, ou porque eles não podem mais ser apresentados. Importante. Agora, doutor, é uma dúvida, né, que acontece com a maioria da população que às vezes não conhece direito, né, como funciona o sistema. Existem muitos escritórios, né, que intermediam recebimento de precatório. Isso é uma prática legal, doutor? Sim, existe a possibilidade de cessão do precatório, né? No âmbito federal, como eu disse, o precatório ele não tem atraso, ele vem sendo pago há muito tempo de forma regular em relação ao tempo. Então, a gente não vê muitos casos de cessão, mas é uma prática, sim, regulamentada, é uma cessão de crédito, né? A parte que entrou com a ação, ganhou algo da União e está esperando a União pagar, então ela é credora, ela tem um crédito, ela vai ceder esse crédito para um terceiro. Esse terceiro, ele ingressa no processo e ele apresenta a sua cessão, os documentos, o juiz vai fazer a análise do cumprimento dos requisitos e a partir desse momento, então, ele que fica aguardando o pagamento. Quando sair o pagamento, vai sair para ele. E a parte, então, ela vendeu o seu crédito. Geralmente há um deságio aí grande. Do ponto de vista econômico, tem que saber se isso compensa. Na minha opinião, geralmente não vai compensar, porque o deságio é bem grande, é uma situação mesmo de emergência da parte que precisa disso daí. Agora, no âmbito estadual e municipal, que às vezes o atraso é bem grande, muitas pessoas apresentam essa cessão. Assim, ela tem uma regulamentação e é um mecanismo legal. Agora, doutor, outra dúvida que surge muito, né? Muitas pessoas, como o senhor falou, demora muito para receber um precatório e às vezes a pessoa está numa idade avançada, né? E de repente pode não receber esse dinheiro em vida. Essas pessoas idosas, elas têm uma prioridade? Tem alguma brecha na lei que elas possam receber antecipadamente ou não tem nada que possa ser feito? Bem, a Constituição, né, toda essa parte de precatório, pagamento das dívidas, ela está no artigo 100 da Constituição. É um artigo bem grande, ele tem diversos parágrafos, mas até por curiosidade de quem estiver nos assistindo, se abrir dá para ter uma noção geral ali. Ali fala-se o seguinte, que os precatórios de natureza alimentar, eles vão ser pagos antes, né? Aqueles precatórios cujas dívidas seriam utilizados para sustento da pessoa.
Dentro dos de natureza alimentar, existe uma gradação, sim, entre idosos, né, os idosos de idade mais avançada e pessoas com grave enfermidade. Estes receberiam de forma prioritária em relação aos precatórios que não têm natureza alimentar e mesmo aos demais alimentares sem a existência dessas situações, né, de idade avançada ou doença. É a única forma que a pessoa tem de receber antes, é essa prioridade. Fora isso, a ordem é cronológica. Doutor, o senhor falou agora para o Guga sobre essa questão das pessoas que são mais idosas. Aí vamos imaginar que essa pessoa infelizmente não conseguiu receber em vida. Os seus descendentes podem receber ou o processo cessa a partir da morte da pessoa? Não, havendo uma dívida, né, já inserida em precatório, então a gente parte do pressuposto de que não existe mais discussão sobre ela, aquilo que eu falei, houve um trânsito em julgado. Então isso é algo que já ingressou no patrimônio da pessoa. Patrimônio jurídico, embora economicamente ainda nós estamos aguardando o pagamento. Então, tudo aquilo que se ingressa no patrimônio jurídico da pessoa transmite para os seus herdeiros. Havendo herdeiros, se transmite para os herdeiros normalmente. Agora, a questão, existem vários tipos de precatório, né, doutor? Qualquer recebimento de valores que venham de órgão público, eles se tornam precatórios? É importante a gente explicar isso para a população. Aqueles derivados de ação judicial, que você ingressou com uma ação judicial para obter esse valor, o pagamento é feito ali, ele é um precatório, né? Tecnicamente, existe aquela divisão que a gente falou, precatório acima de 60 salários mínimos, né, no âmbito federal, e RPV abaixo. Eu estou falando precatório no sentido de ofício requisitório, no gênero, vamos colocar assim. Tudo que você recebe judicialmente vai ser pago desta forma. Doutor, existe um modo para as pessoas saberem se são credores ou não da União, e se consultarem a existência ou não de precatórios? Sim. No âmbito da União, salvo raríssimas exceções, né, coisas específicas aí do mundo do judiciário, as ações contra a União ela correm na Justiça Federal, né? A Justiça Federal ela é o fórum próprio para as ações em que há interesse da União. Então, se nós estamos falando que o precatório é a cobrança judicial de uma dívida, você possui uma ação. Logo, a única forma que você tem de saber, primeira forma, a melhor forma seria você consultar seu advogado que tem a ação. Depois disso, se você quiser saber por conta própria, você vai ter que ingressar no site do tribunal que abrange o seu estado. Aqui no estado de São Paulo é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, TRF3. Ingressando no site vai ter ali um campo, né, que fala requisição de pagamento. Essa requisição de pagamento é o precatório. Ali com o seu CPF você vai digitar e vai saber se já está inserido, quanto foi inserido, quando foi inserido e quanto está inserido de valor ali. Agora, doutor, uma última pergunta que eu acho interessante a gente esclarecer o nosso telespectador. Em tempos de pandemia, é mais fácil ou mais difícil receber os precatórios ou isso não mudou nada? Então, como eu disse, os precatórios que foram apresentados até 1º de julho desse ano, eles vão ser pagos ano que vem. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente vai ser pago normalmente, como todos os anos foi o da União. Os precatórios deste ano, né, que são aqueles que foram apresentados ano passado para serem pagos esse ano, eles já foram pagos no início do ano. Os RPVs, que são aqueles que são pagos em 60 dias, eles vêm sendo pagos normalmente durante a pandemia. Isso eu estou falando do âmbito das dívidas públicas federais, né, da União. Em relação ao Estado e município, aí é muito pulverizado, né, teria que acompanhar um por um. Eu sei que existem estados e municípios que atrasam tanto o RPV quanto o precatório. Doutor, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta quinta-feira. Até uma próxima oportunidade que o senhor esteja conosco aqui para esclarecer mais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Bom dia, doutor. Obrigada. Falamos aí de precatórios no Jornal da Rede Alesp. Mel, é importante esclarecer, né, a população o que são precatórios, como funciona o recebimento. Então, aí o Jornal da Rede Alesp sempre prestando serviço
para a população. Exatamente, é um assunto complexo que nem todo mundo tem conhecimento do que se trata, como que faz, qual que é o trâmite de recebimento, e aí o doutor nos esclareceu aí bastante coisa para a gente entender, principalmente com quem está na expectativa de receber o precatório, que pode receber dentro do prazo, mesmo com a pandemia. Pois é, e o Senado aprovou na noite de ontem a terceira fase do PRONAMP, programa destinado a empresas afetadas pela crise da Covid-19. O texto prevê a oferta de mais de 100 bilhões de reais do Tesouro Nacional como garantia para os empréstimos. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. No texto original, o autor do projeto que viabiliza a nova etapa do programa, o senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, prevê um aumento dos juros do empréstimo hoje em 1,25%, mais a Selic de 2% ao ano, para 6%, mais a taxa básica de juros. A mudança viria junto com a redução da carência, de 8 para 6 meses. O objetivo era incentivar a participação dos bancos no programa. Segundo o autor, as alterações permitiriam às instituições financeiras emprestarem até 4 vezes o valor da garantia, chegando aí a 40 bilhões de reais. A reformulação da terceira fase do programa estavam acertadas até então. Com a relatoria do texto, com a relatora do texto, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins. No entanto, no início da análise da votação do projeto, a proposta da relatora a relatora apresentou uma proposta diferente. Sugeriu manter as condições atuais do PRONAMP com taxa de juros de 1,25, mais a taxa Selic e prazo de pagamento de 36 meses. Segundo ela, não compensaria um encarecimento do empréstimo para ampliar o volume de desembolso, já que não seria possível conceder os 40 bilhões de reais até o fim deste ano. A parlamentar ressaltou que, como se trata de recursos extraordinários, precisam ser gastos até o mês de dezembro. E a Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa tem a primeira reunião para tratar das contas do Poder Executivo. A ação tem por objetivo discutir sobre o balanço geral, acompanhado do relatório do exercício financeiro do governador, referente ao ano de 2019. O relator do processo, o deputado Estevão Galvão, do DEM, explicou como se deu a análise do texto. O meu relatório, ele é um relatório, eu tenho certeza, que atende tudo aquilo que deveria atender, mas eu fiz um relatório sucinto. Já o deputado Teonílio Barba, do PT, explicou o porquê do voto em separado sobre a iniciativa. Bem, é uma tradição nessa casa o Partido dos Trabalhadores apresentar um voto separado na Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, no LOA, na Lei do Orçamento Anual e nas contas do governador. Porque nós sempre achamos que falta transparência nas contas do governador. E durante a reunião, o requerimento para aprovação do documento teve pedido de vistas e deve ser votado na próxima semana. Ainda na ocasião, foi anunciado que o deputado delegado Olim, do PP, será o relator do projeto que estabelece as despesas do Estado para o ano que vem. E vamos agora a mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com Leonardo Pantaleão. Ele é advogado especialista em direito de processo penal. Ele nos fala sobre um tema muito sério, que é o racismo e as questões jurídicas sobre esse assunto. Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com vocês e com todos os nossos ouvintes e telespectadores. Doutor, qual a diferença entre os crimes de racismo e injúria racial? Essa é uma questão muito interessante que gera grande confusão mesmo. Por quê? Porque essas duas condutas criminosas, elas têm grande semelhança entre si. A principal diferença entre elas é que na injúria racial, eu, agente criminoso, vou me utilizar de um elemento, por exemplo, relacionado à cor de alguém para ofender aquela determinada pessoa. Então, é uma ofensa direcionada a um indivíduo.
Ao passo que o racismo, não. O racismo, o indivíduo pode se valer, pode ser também da cor de alguém, para ofender, para denegrir todo um grupo de pessoas. Então, eu dou aqui um exemplo que fica muito fácil para poder compreender. Uma coisa é eu ter um estabelecimento comercial e colocar ali uma placa dizendo aqui não entra negro. Aí você está discriminando toda uma categoria de pessoas. E isso é racismo. Quando eu me direciono a uma pessoa isoladamente e a ofendo por conta da cor da pele, a ela especificamente, aí nós estamos diante da injúria racial. E as diferenças, claro, jurídicas, também são muito grandes entre o racismo e a injúria racial. Doutor, as penas para esses crimes são as mesmas? Não. As penas do racismo, elas são maiores do que a pena para a injúria racial, porque, como eu mencionei, o racismo ele atinge um número indeterminado de pessoas. Então, ele tem aí uma resposta mais firme por parte do Estado, consequentemente, é uma pena mais grave, que pode chegar até 5 anos de reclusão. Agora, a injúria racial, ela também caracterizada por ofensas, e aliás é importante frisar, quando nós falamos de injúria racial, que é a injúria preconceituosa, ela não fica vinculada à sua cor. Então ela pode ser caracterizada quando o indivíduo usa, por exemplo, raça, etnia, religião, deficiência física. São várias as circunstâncias que caracterizam o crime da injúria preconceituosa, normalmente chamada como injúria racial. Mas a pena dela é um pouco menor, porque ela é direcionada, como mencionei há pouco, a uma única pessoa. Então, o máximo da pena é uma pena de 3 anos e não de 5, como o próprio racismo. E aí, um outro ingrediente adicional. O racismo é um dos únicos crimes na nossa legislação que é imprescritível. E o que significa isso? Significa que eu posso praticar o crime hoje, independentemente do tempo que seja ultrapassado, eu ainda posso responder por ele anos lá na frente. Então, é um tratamento diferenciado em função da gravidade e em função de demonstrar um absoluto desprezo do agente criminoso à própria categoria humana. Agora, doutor, é interessante você explicar para o nosso telespectador qual que é a diferença entre discriminação e preconceito. O preconceito, como o próprio nome diz, ele já é algo incutido no consciente daquela pessoa, em que ela parte de uma premissa que de determinadas situações, pessoas de determinadas categorias, elas são inferiores. Vamos seguir mais ou menos a metodologia que foi o espírito do legislador ao criar essa regra legal. Quando eu digo de discriminação, é uma segregação. Eu não admito que aquele determinado grupo ou aquela determinada pessoa integre a minha vida social. Então, a diferença entre discriminação e preconceito, ela consiste nesses elementos que eu acabei de pontuar. Doutor, aqui o senhor atribui a incidência ou reincidência do cometimento do crime de racismo. O senhor acha que as pessoas não têm conhecimento da lei, da punição que a lei traz aí para quem comete o crime de racismo? Olha, eu costumo dizer uma frase que ela reflete muito bem isso que você me pergunta agora. Eu digo que o ser humano, ele evolui tudo aquilo que ele toca. Então, ele evolui com brilhantismo a tecnologia, ele evolui com brilhantismo outras áreas da engenharia, da astrologia, mas, infelizmente, o ser humano não consegue evoluir a ele próprio. O racismo é algo que é absolutamente abjeto. A ideia do racismo é uma ideia primitiva, e por isso eu digo que o ser humano não evolui a ele próprio, porque ele continua com as mesmas ideias primitivas do ser humano lá de trás. Então, além, claro, desse exemplo que você coloca, que é uma ausência de uma punição mais severa. Não basta nós termos lei específica, mas a aplicação dessa lei não se dá de uma forma tão eficaz, de uma forma tão eficiente. A única maneira de se conter a criminalidade, seja ela em qual sentido for, é a certeza da punição. Enquanto não houver a certeza de uma punição, quando de fato praticado condutas dessa natureza, automaticamente nós teremos aí uma permanência de comportamentos assim. Agora, doutor, vivemos numa sociedade que o racismo estrutural é muito presente. Na sua opinião, isso dificulta a denúncia e a punição de uma atitude racista?
Olha, o racismo estrutural, ele realmente existe, é algo lamentável, de fato, mas não só isso. O que muitas vezes as pessoas não podem permitir é as próprias vítimas entenderem isso como algo aceitável, algo normal, ou algo que infelizmente faz parte da sociedade. Não, eles não podem. Essas denúncias têm que ser cada vez mais apresentadas às autoridades públicas, essas situações devem ser cada vez mais divulgadas, os direitos das pessoas, que são absolutamente idênticas entre si, não só juridicamente, mas no aspecto humano também, tem que ser cada vez mais disseminado. Então, realmente, essa oportunidade que vocês dão, lançando esse tema a debate, a reflexão, é algo que deve ser corriqueiro, para que as pessoas entendam os riscos que correm, se eventualmente não o fazem por uma questão de humanismo, que deixe de fazer essas condutas com base nas perspectivas legais. Então, esse conjunto de fatores é que seria suficiente, talvez, para começar a minimizar a incidência desse comportamento. Doutor, a gente tomou conhecimento recentemente do caso de uma vereadora, se eu não me engano, salvo engano, de Curitiba, que foi a primeira vereadora negra ali da cidade, e no dia seguinte da eleição ela recebeu ameaças de morte através das redes sociais, dizendo que ela iria ser assassinada e que iria assumir ali no lugar dela um vereador branco, né? As pessoas acham que o crime praticado por meio da internet tem um valor menor ou nem é punido. Isso é verdade? Sem dúvida alguma, claro que não. O crime de racismo ou o crime de injúria racial, ele é um crime de forma livre, ou seja, o legislador não vincula a forma pela qual ele deve ser praticado para eventualmente ser punido. De qualquer maneira, por qualquer meio, seja ele de tecnologia, presencial, por escrito, seja lá o que for, esse crime é alcançado, porque nosso texto diz discriminar alguém, né, com base naqueles ingredientes. De que maneira discriminar? De qualquer maneira, até mesmo pela internet. As pessoas, no começo da utilização das redes sociais, do próprio sistema de informática, achavam que você colocando um pseudônimo ali, não se identificando, ela estaria blindada, ela estaria ali com um escudo de proteção. Isso já há muito tempo não existe. A Polícia Judiciária tem aí inúmeros meios de chegar na pessoa que pratica esse tipo de ofensa. A imprensa tem divulgado situações em que crimes praticados pela internet são desvendados e os autores descobertos. Então, não há qualquer tipo, aliás, ao contrário, existe um agravante toda vez que você utiliza um meio que é capaz de alcançar um número indeterminado de pessoas para a prática de ofensa, como é o caso da internet. Então, além de não ser algo que isenta de responsabilidade, agrava a culpabilidade do indivíduo. Isso é muito importante o senhor colocar, né, doutor? Porque tem muita gente que acha que pode se esconder atrás de um perfil e cometer um crime dessa natureza. Isso não é bacana. E no ano passado, a SaferNet Brasil recebeu 8.337 denúncias de racismo através da internet. Isso equivale aproximadamente a 23 denúncias por dia. Na avaliação do senhor, por que nós continuamos a receber um volume tão significativo desse tipo de denúncias desse crime, mesmo após a promulgação do Marco Civil da internet? A ausência de punição. A ausência de punição, ela explica exatamente o porquê que as pessoas, mesmo com a existência de uma lei, elas acabam insistindo no cometimento de determinada conduta. A partir do momento em que o indivíduo tiver a certeza de que ele será punido ao desenvolver aquele comportamento, certamente haverá uma regressão nesses números alarmantes que você acaba de divulgar aqui. Agora, doutor, temos outras formas, né, que no nosso país são bastante persistentes de discriminação também, por exemplo, religiosa, ou então quanto à sexualidade. Você acha que falta uma lei que realmente puna de forma efetiva esses crimes?
Olha, a lei existe, até em relação à homossexualidade, né, que você menciona, recentemente o Supremo Tribunal Federal, interpretando esse tema, colocou a homofobia como sendo uma espécie de racismo previsto na lei específica que trata do delito de racismo. Então, existe a legislação. O que precisa, de fato, ocorrer é a aplicação incisiva, direta desses princípios legais, dessas normas legais. Dizer que no Brasil não existe a legislação para combater esse tipo de conduta seria uma inverdade. Existe com pena privativa de liberdade. Agora, o que faz que um indivíduo, mesmo diante da existência de legislação própria, com penas rigorosas, continue praticando isso, é o fato de que simplesmente ele está fazendo isso e não está sofrendo a represália do Estado. Então, esse é o grande problema que nós enfrentamos. A partir do momento que o Estado se posicionar de maneira incisiva, firme, para combater e aplicar a legislação em cima desses comportamentos, eu tenho a convicção de que esses números reduzem. Doutor, a gente vê que essa é uma agenda cada dia mais constante, né? De debatermos o racismo, de combatermos o racismo. A gente teve nos Estados Unidos uma série de manifestações contrárias e isso abriu uma discussão no mundo inteiro. Claro que de uns tempos para cá isso tem sido mais constante. Mas o racismo ele existe ao longo da história há muito tempo. E como a gente demorou até certo ponto de discutir, muitas pessoas não conseguem identificar o racismo, que estão sofrendo, que sofreram racismo de alguma forma. O senhor acha que isso é um fator que coloca... A gente tem um volume grande de denúncias, mas coloca esse volume ainda menor do que o de fato é a realidade? Sem dúvida, sem dúvida. É a desinformação da população. A população ela precisa ser, através de campanhas publicitárias, reiteradamente informada a respeito do que caracteriza esse tipo de conduta, quando esse tipo de crime pode surgir. Você tem, por exemplo, pessoas que são preteridas numa seleção profissional de uma determinada empresa por conta da cor da pele. Isso é uma outra previsão da lei de racismo. Questões de estabelecimentos comerciais, nós temos questões também de restaurantes, enfim, a lei é uma lei bastante ampla que prevê inúmeras situações. Agora, diante da desinformação, imaginando a dimensão do continente brasileiro, nós pensando em áreas menos assim instruídas pela própria imprensa ou pela própria estrutura do Estado ou do local onde mora, certamente acabam sendo vítimas de condutas assim, sequer tendo a efetiva noção de que ali estão sendo vítimas de crime. Então, esses números poderiam ser, e são, na verdade, muito maiores do que esses que são detectados. Doutor, uma pessoa está em casa e, nesse momento, identificou que ela é vítima de racismo. Onde ela pode denunciar essa prática essa prática desse crime que estão cometendo contra ela? Só para fazer um parênteses, aqui na Assembleia Legislativa a gente tem o SOS Racismo que recebe denúncias, mas eu queria saber em outras localidades onde as pessoas podem procurar socorro, né? A qualquer autoridade pública, a pessoa pode procurar uma delegacia de polícia, ela pode eventualmente acionar a polícia militar do local, do estado onde ela mora, ela pode procurar o Ministério Público ou até mesmo o Poder Judiciário. Qualquer autoridade pública está apta a receber esse tipo de notícia-crime, quando a vítima chega e narra que ela foi vítima de determinado comportamento que é hipoteticamente tido como criminoso. Dependendo do local onde ela for, os desdobramentos vão se dar da maneira correta e automaticamente se instaura uma apuração, uma investigação, um inquérito policial para que seja demonstrado, claro, respeitando o direito de defesa, de que aquela pessoa acusada de fato praticou aquele comportamento. Então, qualquer autoridade pública pode ser cientificada a respeito dessa conduta e aí ela dará os desdobramentos seguintes. Doutor Leonardo Pantaleão, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Até uma próxima oportunidade aí, da gente falar um pouquinho mais aí sobre o direito penal e sobre as leis. Muito obrigado. Assunto importantíssimo. Eu que agradeço o convite e até uma próxima oportunidade.
Certo, tá aí o doutor Leonardo Pantaleão trazendo aí, né, as informações sobre esse assunto que é tão preocupante, né? Exatamente. Eu acho que as medidas, elas têm que ser mais severas, né? Existe lei, mas as pessoas não são punidas, né? Exatamente, Guga. Esse é um assunto muito importante. Essa semana eu entrevistei o Cláudio aqui do SOS Racismo e ele deixou uma mensagem que para mim foi a mensagem mais importante do programa. Ninguém nasce racista. Então a gente tem que aprender a se educar literalmente ao longo da nossa vida para não ofender ninguém, não ofender o outro, o espaço do outro. Exatamente, Melissa. Nós vamos para um rápido intervalo no Jornal da Rede Alesp. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui do Parlamento Paulista, tudo o que acontece aqui na Assembleia Legislativa, as notícias de São Paulo, do Brasil e do mundo também. A gente já volta. Até já. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.